Olá, sejam muito bem-vindas à aula 2 de aquecimento do desafio Atitude Mental Positiva. Estou aqui de volta para a gente continuar aprendendo os fundamentos da atitude mental positiva e já começar a fazer as mudanças que a gente quer aí na nossa vida. Nessa aula 2, a gente vai entender o que realmente significa ter uma atitude mental positiva. E olha, deixa eu já falar para vocês. Assista essa aula com uma mente aberta, sabe? Porque eu tenho certeza que você já ouviu muito do que a gente vai falar aqui nesses 3 dias. Mas é na repetição desses ensinamentos que a gente vai interiorizando esses conceitos, e interiorizando, a gente vai mudando aos poucos e vai aí tendo, né, uma atitude mental mais positiva todos os dias, né? Vai criando os nossos hábitos, os hábitos mais positivos e esse conhecimento vai ajudar muito. Então não importa, ouça aí com a mente aberta, com a consciência desperta, ok? E mais uma vez, vou falar para vocês aqui, eu tô com a minha colinha, porque a professora sempre prepara a aula, então você vai escutar aqui os barulhos de papel, porque eu tô aqui com tudinho preparado para nossa aula, que ela é super curtinha, mas ela é transformadora, tá bom? E também queria reforçar, como eu fiz ali na primeira aula, que se você escutar barulhos de cachorro, gato, passarinho, papagaio, de trânsito, não se ligue nesses barulhos, né? O que importa aqui é a nossa mensagem. A mensagem sempre vai ser mais importante, tá? Então, vou voltar aqui no slide, porque esse que estava aqui é o segundo. Vamos lá. O que que a atitude mental positiva não é? Então, se você chegou aqui, né, você talvez já esteja aí percebendo o poder de cultivar uma mente mais positiva. Mas antes da gente pensar no que é a atitude mental positiva, a gente tem que entender o que ela realmente não é, tá? Então, a atitude mental positiva, ela não é um fingimento. Ela não é forçar sorrisos, não é negar aquilo que você sente, né? Não é viver no mundo cor-de-rosa como se nada de ruim acontecesse. Definitivamente, atitude mental positiva não é você estar feliz o tempo inteiro, né? Talvez você já tenha até visto pessoas que estão sempre bem, tá? Elas sempre estão sorrindo, sempre estão animadas, sempre com uma frase motivacional aí na ponta da língua. Mas isso nem sempre é real. Muitas vezes isso acaba escondendo toda a negatividade que está dentro da pessoa. Claro, a gente não vai generalizar, tá? Mas muitas vezes as pessoas que são muito otimistas, muito sorrisos o tempo inteiro, elas estão fazendo isso para esconder, estão usando isso como uma máscara, né? E a atitude mental positiva, ela não exige que você esteja sorrindo o tempo inteiro. E aqui eu gosto de trazer, né, esse exemplo. Independente se você goste dessa pessoa, dessa personalidade ou não, o Donald Trump, ele é um cara que a gente vai é, reconhecer que ele é um cara de sucesso. Ele é um homem de sucesso. Ele tem muito sucesso em muitas coisas daquilo que ele faz. Mas você não vê ele sorrindo o tempo inteiro, muito pelo contrário, ele tá sempre com a cara fechada, né? Então, ela não exige que você esteja sorrindo o tempo inteiro, né? A atitude mental positiva, ela permite sim que você chore, que você se entristeça, que você sinta raiva, tá? E ao mesmo tempo, ela te ensina a não se deixar dominar por esses sentimentos, porque os sentimentos ele vai estar ali, que nem o lobo na nossa primeira aula. Ele está ali, o sentimento está ali, né? Nós somos humanas. Então, não é fingir que a gente não tem raiva, não é fingir que a gente não tá triste. A gente reconhece isso, mas a gente não se deixa dominar por isso. A gente escolhe o outro lado, o lado positivo, né? Positividade, ela realmente não é um otimismo cego. É muito comum a gente é, pensar em atitude mental positiva como se fosse uma atitude mental otimista. E o positivo e o otimismo aqui, eles não têm o mesmo significado. O otimismo cego, ele é muito ruim, ele atrapalha a nossa atitude mental positiva, certo? Então, essa atitude mental positiva não é fechar os olhos para os problemas,
Nem fingir que tá tudo bem, nem fingir que você tá sem dívidas, que você tá feliz por estar sozinha. Você pode estar, mas tem muitas pessoas que não estão, certo? Então existe uma diferença aí entre uma mulher que é esperançosa e uma mulher que é desconectada da realidade, tá? Atitude mental positiva, de novo, não é fechar os olhos para os problemas, né? Nem fingir que tá tudo bem quando claramente não está, tá? Isso aí se chama positividade tóxica, né? E pode ser muito nociva aí e traz muito negativismo. Uma mulher com atitude mental positiva é aquela que ela reconhece o problema, ela assume sua responsabilidade pelos próprios erros, ela encara as consequências das suas ações e, mesmo assim, ela escolhe buscar soluções, buscar aprender com aquilo e seguir adiante, não se deixar parar por aquilo. Não é sobre pensar positivo, entende? A atitude mental positiva não é pensar positivo e esperar que tudo se resolva. É sobre pensar com clareza, agir com propósito, manter a esperança acesa, mesmo diante dos desafios. Isso é atitude mental positiva. Agora, ela também não é apagar aquilo que dói. Como eu disse, os sentimentos, eles vão estar ali, porque esses sentimentos, eles são humanos. Todos os sentimentos são humanos, os bons e os ruins. Mas é não esquecer, é a gente não esquecer que eles estão ali. É a gente reconhecer isso e decidir não ser refém desses sentimentos, né? Muitas pessoas se confundem, né, a positividade com uma amnésia emocional. Elas acham, e muitas vezes eu mesma achei isso, que para ter uma mente positiva, a gente precisa esquecer os traumas, as falhas, as situações difíceis. Mas não é assim que a mente se cura. A atitude mental positiva, ela começa justamente quando você reconhece essas feridas, esses sentimentos e decide não ser refém, mais uma vez. Não se trata de apagar os problemas ou fingir que eles não existem. É olhar para eles com responsabilidade, com amor próprio, com novas perspectivas. Isso é uma atitude mental positiva. E aí, então, o que que é? O que é atitude mental, né? Eu fui falando o que ela não é, já trouxe o que ela é, mas vamos reforçar aqui. A atitude mental positiva, ela é um compromisso diário com sua própria transformação. É você decidir se transformar, é você decidir agir ali com uma positividade, não a tóxica, mas olhando o que pode ser bom, aprendendo com aquilo, decidindo, buscar novas soluções. É a escolha de interpretar os acontecimentos de forma que te fortaleça e não que te paralise. É permitir-se sentir tudo. Eu decido sentir. Eu decido me sentir triste quando um relacionamento não dá certo. Mas eu escolho agir com consciência. Eu escolho, eu sinto isso e escolho o que eu posso mudar. Vejo onde eu errei, onde eu acertei e o que eu posso fazer diferente. Não é simplesmente agindo por impulso. Não é reação. A atitude mental positiva, ela é mais baseada em ação do que em reação, certo? Ela também é aceitar com honestidade quem você é hoje, com suas luzes, com suas sombras, com suas falhas e com suas potências, sem fingir quem realmente você é. O que você precisa melhorar para você atingir o seu objetivo? O que você precisa deixar de fazer para conseguir alcançar alguma coisa? É se olhar com clareza, é autoconhecimento. A atitude mental positiva, ela é aceitar quem a gente é, com honestidade. Porque só a gente aceitando o que a gente vive hoje, o que a gente é hoje, é que a gente pode melhorar e transformar isso. Não tem como a gente transformar uma situação que a gente não sabe qual ela é. Não tem como a gente transformar a gente, transformar a nossa vida, se a gente não aceita e não reconhece o que ela é hoje. Eu não posso transformar algo que eu não conheço, certo? Fica muito bem claro. Olha o insight que você teve aqui nessa aula hoje. Essa aceitação sincera.
da sua realidade atual, ela é muito importante. Sem ela, qualquer atitude positiva se torna só um disfarce. A verdadeira mudança começa quando você se olha com verdade e aí você decide criar algo novo. A atitude mental positiva, ela é silenciosa. Ela não é aberta para todo mundo, ela acontece dentro de você, por isso ela é interna também. E ela é constante, porque se você tiver uma atitude mental positiva hoje, mas não tiver amanhã, nem depois, de que adianta? Tem que ter constância, é hoje, é amanhã, é depois. É cada dia, só por hoje, eu vou ter uma atitude mental positiva. E é isso. Esse é todo o conhecimento que eu quis trazer para vocês nessa segunda aula do aquecimento do desafio 21 dias de atitude mental positiva. Vou falar um pouco mais do desafio na aula de amanhã, tá? E para hoje eu trouxe mais uma tarefinha, mais uma reflexão. Quero que você pense aí, você pode anotar, se você anotar é ainda melhor. Se em algum momento da sua vida você já forçou sorrisos, já tentou parecer mais positiva do que realmente você estava. E também pensa, anota, você sente que às vezes você tenta superar as coisas rápido demais só para não sentir a dor que tá ali? E aí, respondendo essas perguntas, eu quero que você pense que a sua verdadeira força, ela não está em esconder as suas emoções. Ser positiva não é esconder aquilo que você sente, mas acolher com consciência. A atitude mental positiva, ela é consciência e seguir adiante com intenção. Então é isso, espero que você tenha amado essa aula tanto quanto eu amei. Ela é curta, já falei, mas ela é direto ao ponto e traz tudo aquilo que você precisa para você começar no nosso desafio de 21 dias. Então, te espero amanhã para a terceira e última aula de aquecimento. E aí, vou te contar também um pouco mais sobre o desafio 21 dias. Combinado? Um beijo, então, e até a nossa próxima aula.